O ano é 1921, em Wichita, no estado americano do Kansas. Billy Ingram e Walter Anderson inauguram um restaurante totalmente diferente dos que já existiam, com um novo conceito batizado de fast food. Preço baixo, qualidade do alimento e rapidez na entrega do pedido. Esses são os três pilares principais que foram implementados na nova rede de restaurantes de Billy Walter, chamada de White Castle. A partir de então, o termo fast food virou uma febre nos Estados Unidos, com cada vez mais novas franquias da White Castle se multiplicando e novos estabelecimentos concorrentes ganhando notoriedade pelo seu próprio modelo de fast food. Como por exemplo, o Burger King, que foi criado no ano de 1954 com o intuito de fazer hambúrgueres maiores e mais saborosos que os concorrentes. E o McDonald's, que apesar de ter sido criado em 1940, só começou a sua ascensão com Ray Kroc em 1955, sendo hoje a franquia de fast food mais conhecida no mundo. Hoje, essas mesmas redes de fast food, para manter uma quantidade absurda de vendas diariamente, utilizam-se de alimentos ultraprocessados que acompanham quantidades elevadas de gordura, açúcar e sal, estimulando nosso cérebro a liberação de um componente químico conhecido por dopamina, que propicia a sensação de recompensa. Mas existe algo mais sombrio por detrás dessa história que eu te contei. Todas essas empresas têm produzido seus alimentos de forma intencional para que você se mantenha com vontade de comer cada vez mais. Não se preocupe. Agora é hora de você conhecer a verdade. O hambúrguer, por ter como ingrediente principal a carne moída, era visto com maus olhos pelo público. Inclusive, houve uma certa relutância dos clientes em relação ao consumo, devido às péssimas condições sanitárias e frigoríficos naquela época. Mas alguns pontos rapidamente chamaram a atenção e logo fizeram os clientes aceitarem e se tornarem fidelizados. O primeiro foi o quesito limpeza e transparência do White Castle, deixando as máquinas de preparo limpas e à vista dos clientes. O segundo, partindo do pressuposto de que tempo é dinheiro, Billy e Walter colocaram o tempo de produção como uma prioridade, reduzindo assim as filas de atendimento. E por último, a padronização dos produtos fez com que mantivessem a qualidade elevada, ocasionando a satisfação do cliente final. Saltando 27 anos na história, os irmãos McDonald's criaram um restaurante inspirado no modelo de negócio de fast food, mas dessa vez eles implantaram o que foi chamado de cozinha automatizada, no qual cada funcionário tinha uma função única e específica, levando em consideração otimizações das tarefas e eficiência no tempo. Após Ray Kroc tomar a frente das operações do McDonald's, cada vez mais essa franquia se multiplicou, ficando evidente de que esse modelo de negócios veio para ficar. Tão logo, a concorrência cresceu, percebendo o grande mercado consumidor com milhões de clientes prontos para saborearem os seus hambúrgueres. Mas foi em 1970 que a realidade mudou para sempre nas redes de fast food. Foi implementado o que é conhecido hoje por drive-thru. A rede americana de fast foods Wendy's introduziu esse conceito com o objetivo de otimizar o atendimento, no qual o cliente solicita o pedido em uma janela lateral do restaurante, retirando o pedido em uma janela seguinte. Isso reduziu a lotação dos estabelecimentos e proporcionou uma melhor experiência ao cliente. Logo que introduzido, virou uma febre, e os seus concorrentes não tardaram a copiar. Mas então, a preocupação passou a ser outra a partir dos anos 80. A Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos publicaram uma pesquisa apresentando dados que comprovaram o aumento constante das calorias nos menus principais das redes de fast food. De 1986 a 2016, os pratos principais tiveram um aumento de 39 gramas do seu peso e 90 calorias a mais. Em relação às sobremesas, nos dados de 1986 a 2016, o peso aumentou em 71 gramas, enquanto o número de calorias cresceu em 186. Além disso, nas últimas décadas foi notado um aumento de 226% no número de pratos principais, acompanhamentos e sobremesas em relação ao menu desses restaurantes. Hoje, ao saborearmos um Big Mac, talvez surja aquele pensamento: nossa, é o melhor hambúrguer que eu já comi. Para você pode até parecer o melhor, mas esse é o problema. No primeiro trimestre de 2023, cerca de 13 milhões de brasileiros recorreram ao consumo de fast food. Esse dado é um tanto alarmante, visto que houve um aumento de 3,8 milhões de consumidores em relação ao período anterior. Na maioria dos casos, a desculpa utilizada para se recorrer ao fast food é o pouco tempo que se tem devido à correria do dia a dia e o preço acessível. Vamos trazer um exemplo clássico em relação ao ponto de vista biológico. O que aconteceria se você comesse o Big Mac agora? Logo que você ingere um Big Mac, o seu cérebro começa a agir. Os receptores nervosos da língua enviam sinais ao seu cérebro, fazendo com que sejam liberados hormônios de endorfina e dopamina. Após 10 minutos, inicia-se a fase conhecida como euforia.
Isso porque o seu organismo entende que existe um excesso de energia, o que dá uma certa segurança. Logo, o seu cérebro entende que a sobrevivência está garantida. Mas isso não dura muito tempo. Após 20 minutos, a sua corrente sanguínea está repleta de picos de açúcar, a maioria dos quais xarope de frutose, que é um tipo de açúcar artificial, obtido através da síntese de amido de milho. A resposta é imediata, o seu cérebro começa a produzir o neurotransmissor dopamina. Isso te dará uma certa dose de prazer e recompensa. Após 30 minutos da ingestão desses alimentos, existe um pico de pressão ocasionado pelo sódio presente na sua corrente sanguínea. Isso fará com que seu rim trabalhe mais para equilibrar os níveis de sais do organismo. Em 40 minutos, ocorre a redução abrupta do açúcar no seu organismo, ocasionada pelo controle hormonal. Isso acarreta uma sensação de fome novamente. Em 60 minutos, o seu organismo digere lentamente, levando cerca de 1 a 3 dias para craquear todo o alimento por completo. Bom, se você acha que comer apenas um por semana é tranquilo, você está enganado. Estudos indicam que se você comer pelo menos um fast food por semana, a chance de você ter um ataque cardíaco ou um AVC aumenta em 20%. Um novo estudo publicado no Jornal Canadense de Cardiologia indica que os danos nas artérias ocorrem quase que imediatamente após uma refeição do tipo fast food. Não existe moderação nesse caso. O estudo testou os impactos de uma refeição do tipo fast food comparada com uma refeição saudável em 28 pacientes, de 18 a 50 anos. A dieta saudável consistia em salmão, amêndoas e vegetais assados em azeite, enquanto que a refeição de fast food consistia em salsicha de fast food, um sanduíche de muffin de ovo e queijo e 3 batatas fritas. Os pesquisadores mediram a função endotelial dos pacientes, que tem como principais características a manutenção da circulação sanguínea e regulação do tônus vascular. Isso após um jejum de 12 horas e novamente 2 a 4 horas após terminar cada refeição. Os resultados não foram dos melhores. Logo após a ingestão do fast food, as artérias dos homens dilataram-se 24% menos do que quando os indivíduos estavam em jejum. A longo prazo, isso pode levar à arteriosclerose ou endurecimento dos vasos, podendo bloquear o fluxo de sangue na corrente. Mas esse não é o único problema. Quanto mais gordura saturada e açúcares refinados você ingerir, mais o seu cérebro vai se tornar desregulado com as atividades dos neurotransmissores, o mais comum, e falado anteriormente, sendo a dopamina. E isso se tornará um ciclo vicioso, pois quanto mais você comer fast food, mais dopamina será liberada, gerando uma sensação de recompensa. E com isso, você irá buscar mais alimentos com sensações mais palatáveis. Outro problema é a ingestão de aditivos alimentares, açúcares refinados e gorduras saturadas. Esses são ingredientes comuns em fast foods e podem causar um processo inflamatório intenso no corpo, em especial no intestino e no cérebro, podendo comprometer a capacidade cognitiva da pessoa e até mesmo doenças neurodegenerativas. Eu realmente não quero te assustar, mas o consumo excessivo pode ocasionar disfunções metabólicas, levando ao consumidor um quadro de diabetes do tipo 2. Isso porque no seu corpo será gerada uma resistência à insulina devido à alta quantidade de açúcar presente no seu organismo. É tanto açúcar que o seu organismo não consegue mais equilibrar. Estudos indicam que podem ocorrer alterações estruturais no cérebro com dietas que envolvem gorduras saturadas e açúcares refinados, ocasionando a redução no volume em determinadas áreas do cérebro e prejudicando a memória, o aprendizado, podendo ocasionar doenças como Alzheimer e Parkinson, bem como o desenvolvimento de ansiedade e depressão. E se você ficou até aqui, você vai entender por que os fast foods continuam fazendo isso. Ingredientes mais baratos e produtos mais baratos. Esse é o segredo. Com uma operação tão eficiente, essas cadeias de fast food cada vez mais têm utilizado alimentos ultraprocessados, nocivos para a saúde humana. E às vezes, nem nos damos conta porque estamos comendo aquilo. Mas isso está dentro do planejado deles. Se você for parar para perceber, todas essas empresas possuem capital aberto na bolsa de valores. É normal toda empresa querer lucrar, afinal, esse é um dos fatores que a faz expandir mais e mais. Mas no caso dessas empresas, por elas serem empresas do setor alimentício, elas precisam induzir cada vez mais a venda desses alimentos de uma forma que o volume e o lucro aumentem cada vez mais, mostrando para os investidores que esse modelo de negócio está a todo vapor. Aparentemente essas empresas inovaram. Hoje em dia só o que se fala é a experiência do cliente. E não dá para negar que desde as propagandas até você ingerir um hambúrguer, tudo é pensado. Eles querem te dar uma experiência incrível, para que quando você estiver com fome você se lembre de quão delicioso é um Big Mac, um Whopper, um balde de frango frito do KFC. O segredo que esses fast foods têm utilizado para atrair mais e mais clientes vai muito além dos hambúrgueres.
Observe a maneira que eles implantaram os estabelecimentos. Se você for parar para pensar, não existe nenhuma barreira. É lá que você pode ter a liberdade de escolher o que você quiser, com infinidade de pratos no menu, podendo customizar a sua forma. É muito fácil e muito acessível. Um design simples e atrativo, ou, como o McDonald's disse, feito para a família. E é tão família que até um espaço infantil está presente. O McDonald's preza pelos seus filhos. E já que falamos em filhos, a distribuição de brinquedos no McLanche não é tão diferente como nas outras redes, como Burger King. Ou seja, ele já mantém desde pequenos clientes que podem ser fidelizados lá no futuro, com isso internalizado no subconsciente, com a sensação de alegria e felicidade. Não sei se você já notou, mas a grande maioria dos fast foods possuem a cor vermelha como padrão. Tomemos o McDonald's novamente como exemplo. As cores vermelho e amarelo são predominantes nessa rede. São escolhidas para atrair a atenção e estimular o apetite ao cérebro. Vermelho transmite energia e entusiasmo, enquanto o amarelo representa alegria e diversão. Juntando tudo, por que não criar um aplicativo que gere pontos e cada vez mais te estimule a comprar mais e mais, gerando fidelidade? Isso não te convenceu? Se não, agora você vai se sentir mais enganado ainda. Como explicado, a resposta da dopamina ao ingerirmos um fast food pode ser a mesma quando comparada quando usamos drogas, fazemos algo radical ou vemos pornografia. Se você não sabe, o fast food foi criado dentro de um laboratório. A quantidade de componentes químicos dentro de cada refeição foi matematicamente calculada para gerar todas as sensações que você sente, desde a primeira mordida até dias após. Altas doses de açúcares e aromatizantes presentes em uma refeição de fast food. Extratos de diversos tipos, como por exemplo carne bovina, queijo, vegetais frescos, tudo isso não é real. E foram projetados para gerar o pico de euforia, com mais dopamina sendo liberada pelo cérebro. A sua curva da felicidade está no máximo, é nessa hora que o seu humor restabelece e você tem as melhores sensações. Existem componentes químicos que o seu corpo nem sequer consegue digerir, e está na receita de produção. Uma estratégia utilizada é a injeção de cloreto de cálcio no picles, uma forma de dar gosto salgado sem aumentar o sódio, ou o dimetilsiloxano, que é um silicone não tóxico que evita a formação de espuma durante a fritura. Dentro do seu organismo ele não consegue ser digerido. Dentre muitos componentes existentes nas refeições de fast food, certamente muitos deles podem ocasionar um processo inflamatório intenso no seu corpo. Isso pode facilitar o aparecimento de doenças degenerativas e doenças autoimunes. Então, fique esperto. E se você acha que isso foi falado para te induzir a parar de comer fast food? Não foi. São apenas fatos. E quem vai tomar a decisão final é você. Se você tem uma rotina saudável, pode ser que isso não tenha um impacto tão grande. Mas se você está levando uma rotina nociva ao seu organismo, certamente o fast food vai acelerar o inevitável.